Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Prezados irmãos, estarei hoje meditando junto com vocês, com base na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 17 e 18. Presta atenção no que o apóstolo Pedro escreveu. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu gostaria que a igreja dos nossos dias, que o povo evangélico dos nossos dias, percebessem o quanto isto é sério. Lamentavelmente, grande parte da igreja, do povo que se diz evangélico, sequer tem conhecimento de palavras como esta. Muitos que hoje compõem o quadro de membros das igrejas, que fazem parte das instituições, das denominações, sequer querem saber, sequer têm interesse nestas palavras. Muitos rejeitam palavras como esta, porque nós vivemos um sistema evangélico, que é um sistema religioso, que na maioria das vezes tem a finalidade de agradar as pessoas, de massagear o ego das pessoas, de satisfazer as emoções das pessoas. Nos preocupamos em fazer amizade, nos preocupamos em que todos gostem de nós, porém o Evangelho não é exatamente assim. O Evangelho, queridos irmãos, é coisa séria. É um compromisso com Deus. E aqui o apóstolo Pedro, ele usa palavras fortes, pesadas. Aliás, as epístolas de Pedro, assim como a carta de Tiago, são livros rejeitados hoje pela maioria dos evangélicos. Porém, queridos irmãos, eu creio nesta palavra, porque ela faz parte, ela está contida na Bíblia Sagrada, faz parte do cânon sagrado, e é para nós também. Então, queridos, presta atenção a isso. Eu falei anteriormente que a terra é de Deus, os habitantes, as almas são de Deus. Falei que esta terra e estes habitantes que pertencem a Deus foram usurpados, foram subjugados, foram invadidos e tornou-se possessão do maligno, do mal. E com o pecado, o maligno conseguiu direito, embora não seja exatamente um direito, mas conseguiu, como alguns dizem, uma legalidade sobre a raça humana, sobre o ser humano e sobre a terra. Porém, Jesus veio para resgatar, Jesus veio para libertar, e graças a Deus que ele tem feito isso com muitos. Mas agora o apóstolo Pedro, ele traz uma questão interessante. Ele diz que Jesus, o Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso mestre, que é o nosso advogado, ele também julga. E é isto que a maioria dos evangélicos não aceitam. Jesus, um Jesus que julga, exatamente. Ele é advogado e ele é juiz. Ele é sumo sacerdote, mas também julga.
E o apóstolo Pedro diz que ele começa julgando pela casa dele, que é a igreja. Ele está se referindo à igreja, veja só. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Qual é a casa de Deus? É a igreja. Então tem pessoas que nos ignoram quando nós falamos que a igreja está sendo provada, testada com essa epidemia, com essa crise. Tudo bem, cada um interpreta como quiser. Porém, eu penso assim, que o Senhor, ele tem direito, porque é a casa dele. Por que ele julga? Ele julga exatamente para consertar, para que as pessoas percebam. O julgamento dele para com a igreja não é para condenar a igreja, mas para preparar, para corrigi-la, para prepará-la para os momentos finais e os eventos futuros. Então, já é tempo, diz Pedro, de começar o julgamento, e começa pela casa de Deus. Agora, ele faz levanta aqui uma questão interessante. Ele diz assim: e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E essa questão, essa pergunta, eu não tenho tempo de responder, mas eu quero que você pense nela. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Aqui está falando do crente, do que conheceu o Evangelho, mas é desobediente ao Evangelho. Está falando da igreja que se desvia, do crente que se desvia, que retrocede, que apostata, torna-se desobediente ao Evangelho que conheceu. Aí no versículo 18 ele diz: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aqui fala do mundo realmente, dos milhões, bilhões de almas que hoje habitam a terra e que desde o passado habitaram, mas foram subjugadas pelo maligno e se tornaram ímpios pecadores. Ímpios quer dizer mal, perverso, pecador, aquele que comete o erro, que tem prazer no erro, tem prazer no pecado. E o que acontecerá com eles? Aonde eles estarão na eternidade? Essa é a pergunta. Qual será o fim dos que são desobedientes ao Evangelho? E aonde aparecerá o ímpio e o pecador, se apenas o justo se salva? A resposta, queridos irmãos, ela é clara. O ímpio, o pecador e os que são desobedientes ao Evangelho perecerão, serão destruídos, serão aniquilados, serão queimados. O apóstolo Pedro fala de um fogo que vai queimar. Então, queridos, o justo é salvo. Por isso você deve zelar por isso, zelar pela sua salvação, porque apenas o justo se salva. Os desobedientes ao Evangelho vão perecer. E o ímpio, o pecador, aonde vai aparecer? Vão aparecer, sabe aonde? Um lugar que ninguém quer falar hoje em dia, chama-se inferno eterno, lago de fogo. É lá que vai parar o ímpio e o pecador se não se arrepender. Está lá no livro de Apocalipse. Por hoje, que Deus te abençoe. Procure ser um justo diante de Deus, porque apenas o justo se salva. Fique com Deus.